Olá pessoal, boa noite, boa noite. Vamos entrando aí. Meu nome é Fernando, vamos começar mais uma live de atualidades. Desculpa o atraso de quase 15 minutos, porque eu não estava conseguindo achar a conta e não estava conseguindo nem achar nem a conta nem a câmera dentro da conta aqui da CEPUSP, do Instagram da CEPUSP. Então, meu nome é Fernando, sou professor de Sociologia, Atualidades, História e assim vai. Temos um projeto aqui de atualidades, então toda quinta-feira à noite. Agora eu mudei de horário, saí das 7 horas da noite para as 9, das 7 da manhã agora para as 9 da noite, testando um pouco mais este horário. Agradecido aí a presença de todos vocês. E, e, e na live de hoje, né, já vamos fazer quase 3 meses de live. Na live de hoje a gente convidou, eu tinha prometido para vocês na quinta-feira passada que ia ter duas lives, mas eu me desmembrei e vou fazer uma. A segunda live a gente vai fazer no sábado que vem. Ou seja, essa primeira live convidei a professora Natália Colli, que é professora de filosofia, formada em filosofia pela Unifesp, para a gente discutir um pouquinho aí o que é antifascismo, o que é anarquismo, o que ela acha disso. Ela, ela tá muito tímida, eu sei que ela já chegou aí, que eu acabei de visualizar que ela tá aí. Daqui a pouco eu vou chamar ela aqui para entrar aqui. E hoje tem essa live, no sábado que vem a gente vai fazer uma live sobre lutas LGBTs na América Latina com o Marcel Cabral, que também é filósofo. Marcel Couto. Marcel Cabral. Marcel Couto. Marcel Couto. Ou é Marcel Cabral, não lembro. Marcel Couto, ele vai falar um pouquinho sobre isso mais no sábado que vem. A gente está testando os horários aí para ver quais são as melhores aderências. Obrigado aí, Anderson, Lorena, Prado Ribeiro, não sei, a Débora, obrigado a todo mundo que está presente. Lembrando aí que essas lives, as lives anteriores vai estar. As lives anteriores aí já está dentro da conta da CEPUSP, lá no YouTube, e essa daqui posteriormente também vai estar. Então, é isso. Deixa eu ver se a Natália está aqui. Ela está. Natália, já estou te adicionando. Mesmo esquema aí, gente. Vê se o nosso som tá bom, o áudio tá bom. E para variar, eu mudei o horário para as 9 da noite e coincidentemente está rolando o maior samba, o maior fervo, o maior churrasco aqui do lado, na casa ao lado. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, tá? Agora eles estão gritando, estão falando alto, mas eles estão desde as 7 horas numa agitação. Não sei o que eu dizer. Oi, Natália, tudo bem? Gente, tá linda. A Natália tá carregando a conta. É... Deixa a Natália carregar enquanto isso. Tá carregando a sua. Peraí. Você conseguiu me ouvir agora? Não, agora a primeira fala. Você tá falando é agora. Ah, a primeira fala que eu tô falando? Você falou alguma coisa antes? Não, não, só perguntei se você tava conseguindo me ouvir mesmo. Tô conseguindo te ouvir, mas tá. Só deu uma paradinha. Não sei se é a internet, o horário, mas é de boa. Só você não mexer muito, porque eu não sei o que acontece com o Instagram. Aquele cabaré pegando fogo. Aliás, é isso, gente. O Queiroz foi pego. A sua live caiu bem nesse dia, né? Num dia tumultuado desse, o Queiroz foi preso, o ministro da Educação foi demitido. Quem acompanha nossas lives, eu e o Henrique, que está aqui assistindo, demos a letra há 1 mês e meio atrás que o ministro da Educação ia cair. A gente fez essa análise, tá aí lá na história, depois a gente busca as últimas lives, tá lá dizendo, ministro vai cair. O Henrique deu essa letra, eu falei, também acho, que estão detendo. A Regina nem tinha caído ainda. A gente falou assim, vai ser ordem, primeiro a Regina e depois ele. E dito e feito. Acho que essas lives aqui é macumbeira. Quem você quer que caia? O governo Bolsonaro ou o Estado inteiro, Natália? Podia ser o Bolsonaro, né? Começando com ele já tava bom. Ah, legal. Diante da pandemia. E, bom, só falta o dono dos porcos cair, já estão comentando aí. Bom, Natália, bem sossegado. Esqueci. Eu agora, dessa vez, foi eu que me enrolei. Eu tinha
Pessoal, as nossas lives, a gente está testando os horários. Antigamente era 7 horas, agora a gente foi para as 9 horas. Vamos ver aí como é que tá a repercussão. Para mim é um horário tranquilo também. Vamos ver se cada vez mais eu coloco mais tarde. A gente está testando os horários para a direção cultural da CEPUSP. Vai ter uma no sábado, no dia 28, 27, para a gente ver também como é que é. Mas acho que quinta que vem vai ter também, mas se tiver a gente avisa também. Então, Natália, deixa eu explicar para você. A nossa live demora 1 hora, então você sabe mais ou menos, o pessoal também, alguém acompanha mais ou menos aqui. Se mais ou menos quando faltando uns 2 minutos para dar 1 hora, se a gente não tiver terminado, a live cai e a gente volta. Eu salvo ela. Aí a gente vai dando as finalizações também, para não ficar muito longo também. E acho que é mais um bate-papo mesmo. Antes de falar a introdução também, é isso. A gente já teve 3 lives. Esse mês a gente fez uma corrida de lives que falava um pouquinho de contextos políticos brasileiros, ou algo a mais aí que a gente trabalha com temas aí um pouco mais que tem a ver, que inclusive com a sua temática também. A gente chamou o Cauã, o William, que falou sobre as classes sociais, o trabalho. Depois veio a Roberta, que falou sobre conjuntura política. A Vanilda, que veio falar sobre as mulheres em estruturas de poder na política institucional latino-americana. E semana passada, nem lembro mais quem foi, agora de deu branco. Ah, não, a Roberta foi semana passada? Não. A gente me ajuda. Ficando velho. Isso, a Roberta acho que foi semana passada. Oi? A Oi? Renata, não. A Isso. Renata? Não, a Renata ainda não. Foi a Roberta foi semana passada. O Calma foi retrasada. Enfim, é isso mesmo. A Roberta foi semana passada. A Vanilda foi semana retrasada. Então a gente vem aí também. A gente achei interessante que veio um conjunto de mulheres falando sobre política, não só sobre os temas clássicos do feminismo, mas também a gente veio desde aí com o Cauã falando isso. Antes a gente teve uns assuntos mais voltados para a questão de identidade, a questão racial, questão de representatividade. No primeiro mês de abril a gente falou mais a questão da pandemia na periferia, o que é vírus. Então a gente meio que vai dialogando com o que está acontecendo no momento. Mas a nossa sociedade brasileira, principalmente na política brasileira, acontece muita coisa mesmo. Porque quando eu convido as pessoas, com 2 semanas de antecedência, pensando no assunto atual, quando vejo já foi. Nem sei mais, nem se... E é isso. Quando eu te convidei, você, Natália, eu estava pensando em te convidar, eu fui daquele jeito morrendo de vergonha, também morro de vergonha de convidar as pessoas. E se estavam mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu queria até... Eu andei meio afastado do Facebook, assim, eu entro no Facebook, vejo que tem ensaio. Tá uma corrida, não sei como é que você tá como professora, nossa, tá dando aula também, tá uma corrida, às vezes enche o saco. E às vezes quando chega na rede social, a gente já tá assim. Eu sei que teve mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás, começou a subir uma emotion que fala, perfis sobre antifascismo, tipo, a nossa até tem, a CEPUSP antifascismo, feminismo antifascismo, ou anarquismo, algumas coisas nesse sentido, professores antifascistas, é, pessoas gostosas antifascistas. Então subiu aquele perfil lá, subiu um monte de perfis com vários estranhos. Eu vi que algumas pessoas que trabalham, que é dentro de coletivos que são dentro de coletivos ou antifascistas ou anarquistas, enfim, começaram a discutir isso. Eu vi que muita gente não entendia. Eu vou dar 2 cenários. Primeiro tinha uma galera assim que fala, nossa, gente, está banalizando. Tem outra que falou, não, isso é muito interessante para trazer a galera para a disputa. Tem outro pessoal que não sabe, que inclusive vai ser, provavelmente eu acho que a maioria das pessoas que vão assistir quando os alunos tiver acesso, a maioria dos amigos meus não entendia nem de que é antifascismo, o que é anarquismo, será que é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Será que é partido? O antifascismo é um partido político? O PT é antifascista? O que é? O PT é anarquista? Então, houve um saladão aí de um momento. A gente percebeu também desde o começo de junho, eu posso estar bem errado, eu quero que você me corrija nos assuntos, eu estou falando qualquer merda. A gente teve também, algumas pessoas foram para as ruas, as torcidas organizadas foram para as ruas, alguns grupos foram para a rua tomarem conta. Em uma live, eu não sei se foi a do Cauã, foi outra também, que falava também que já a direita já estava ocupando as ruas também, né? Inclusive teve a prisão da moça lá, Sarah Winter, começo da semana, que ela é uma das pessoas aí que incendiavam as ruas também aí. Aí depois o pessoal da direita, o pessoal
os movimentos anarcos, os movimentos pretos, também ligados a partidos políticos, também foram para as ruas. Eu, inclusive, fui nessa manifestação que foi no domingo retrasado, lá na Praça do Largo da Batata. Não a que teve na Paulista, que também foi as torcidas, e depois teve a outra na outra semana, que foi mais com a questão racial. Enfim, teve aí, me parece que a galera está voltando a ocupar as ruas, e a gente está no momento de pandemia. Fora isso, também está. E quando o pessoal ocupou as ruas, naquele mesmo momento, subiu essas hashtags, esses perfis antifascistas. Eu falei, nossa, é uma boa discussão. Porque quando eu dou aula de história, ou até dou aula de sociologia, para os alunos, às vezes, do cursinho, até para os alunos do ensino médio, eles perguntam. Eu estou com um aluno também, estou dando aula também para o ensino fundamental 2, me perguntaram semana passada, professor, o que é socialismo? A gente vai estudar? E eu estava dando aula de Idade Média. Ele está com essa pergunta assim. Se como professor você sabe, às vezes ele está com a pergunta assim. Falei, calma, vai estudar, mas não agora. Mas fiquei pensando, fiquei viajando, né? Idade Média, trabalho, comunismo, eu fiquei viajando comigo mesmo. Mas eu vi com a galera, nossos alunos perguntam essas coisas também. Eu vejo que tem uma galera também dentro, nas redes sociais, que perguntam, querem debater. Eu não sei. A ideia mesmo era a gente fazer essa discussão aí. Eu já descarreguei aqui um monte também, eu sou bem acelerado quando começo, mas antes de começar eu queria que você se apresentasse, e é isso, gente. Novamente, quem tiver aqui online, pode mandar perguntas aqui no WhatsApp, quem tiver o contato. Tem umas pessoas que podem mandar aqui pro WhatsApp, aqui, aí eu pergunto também. Quando você quiser parar, Natália, fica à vontade. Eu acho que é isso aí. Então, pode mandar comentários, pode xingar a gente. Se tiver robozinho também, já teve robô já aqui nas nossas lives. Robozinho de direita mandou a gente calar a boca, literalmente. Fica à vontade, Natália. Desculpa, descarreguei geral. Imagina. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Natália Colli, eu sou professora de filosofia da rede pública, né, de ensino. Eu me formei na Unifesp, eu sou militante. Acho que é bem importante eu delimitar isso, porque o convite, quando o Fernando me fez, talvez, Fê, eu acho que eu vou pedir para você fechar o seu microfone, para daí eu não ouvir tanta interferência. Tem como? Não. Tem. Mas tá dando eco aí para você? Tá. Deixa eu... E aí, agora tá dando eco? Obrigada, tá melhor. Obrigada. E quando o Fernando me convidou, né, para fazer essa fala, eu fiquei um tanto surpresa, né, porque eu não sou formada em história, diferentemente do Cauã, né, por exemplo, e eu não tenho um domínio do assunto, né. Eu acho que falar sobre fascismo, falar sobre anarquismo, falar sobre os movimentos que se contrapõem aos processos fascistas é uma tarefa grande, né? E existe muita bibliografia sobre isso. E aí, conversando com o Fernando, ele me disse que o interesse justamente do cursinho popular nesse tema era tentar entender o que é a atualização da luta antifascista e o que é a atualização do termo fascismo, né? E, enfim, pensando nisso, eu escrevi um pequeno textinho que eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu vou falar, mas vocês podem me interromper através do Fernando, pedir para ele me parar um pouco. Mas eu escolhi ler o que eu escrevi porque eu acho que o tema é muito importante, né? Eu acho que falar sobre o fascismo e o antifascismo hoje, ele está na ordem do dia, mas eu tenho desconfiança sobre qual é o motivo desse tema estar na ordem do dia, né? Então, por isso, para não perder a fio da meada e para não perder a qualidade da argumentação, eu vou tentar ler um pequeno textinho que eu escrevi, ele não tem nem 3 laudas, vai ser bem rapidinho, desculpa eu ler, mas é que se eu não ler, eu acho que vou perder um pouco
fio do meu raciocínio que eu gostaria de apresentar para vocês, tá bom? Não se preocupa, que aí depois, se você terminar de ler, a gente volta, pode perguntar alguns pontos também. Se vocês quiserem me parar, tá bom? Pode me parar em qualquer momento. Bom, vamos lá. Quando eu recebi o convite do Fernando para falar de fascismo e antifascismo, eu levei um susto. Eu não sou especialista no tema, eu não estudei história, tampouco tenho familiaridade real com o assunto. Visto o meu assunto, o Fernando me explicou muito gentilmente de que o convite era feito não com base no domínio do assunto, mas sim, principalmente, devido à minha posição política diante dos últimos acontecimentos no Brasil, principalmente diante das ações do governo Bolsonaro, seus seguidores, bem como nas lutas democráticas antifascistas, encampadas primeiramente pelas torcidas e depois ganhar adesão da esquerda institucional. Diante dessa argumentação, o convite ficou mais claro e menos assustador. Mas ainda perdurava uma questão. O Fernando sabe que eu não tenho intimidade com a pauta antifascista e que não é a linha política defender a democracia tal qual ela existe hoje. Isso porque eu acredito que um regime fechado seja idêntico à democracia burguesa? Não, em absoluto. Eu não acredito que eles sejam idênticos. Eu acredito, porém, numa ligação muito próxima entre ambos, onde as contradições da democracia liberal carregam atrás de si sempre as sombras de uma revolta contra ela. Essa revolta, por sua vez, pode sempre desembocar em regimes que se diferenciam da democracia. O que eu quero dizer aqui, né? Tentar não ler para tentar explicar um pouco melhor. Existe uma revolta que nasce dentro da democracia porque ela tem ideais com os quais ela não cumpre. Então, a democracia, ela promete liberdade, ela promete igualdade, ela promete fraternidade, mas ela não cumpre porque existe uma base social embaixo dela que desenvolve desigualdades sociais profundas que não permitem que esse discurso dela seja alcançado. Então, ela tem um discurso que está um pouco distante das suas bases materiais. Então, a democracia burguesa, ela promete um tipo de conforto, né, político, que do ponto de vista material não existe. Então, atrás dela sempre existe a possibilidade da revolta contra uma promessa não cumprida. Essa revolta, por sua vez, ela pode sempre desembocar em regimes diferentes. Por um lado, a gente pode ter um regime socialista, né, um regime libertário, focado na sociabilização dos homens e numa nova ordem social. Por outro lado, existe também a possibilidade de uma revolta conservadora contra essa democracia, que aparece como uma solução às falhas da democracia burguesa, mantendo a mesma ordem econômica e social através de uma violência mais deliberada. Essa revolta conservadora, essa revolta de direita contra a democracia, eu vou chamar de revolta dentro da ordem. Esse conceito é um conceito trabalhado por um historiador português que se chama João Bernardo. O que significa essa revolta dentro da ordem, né? Significa que eles se revoltam contra o Estado democrático de direito, eles se revoltam contra as instituições democráticas que não cumprem o seu programa, mas eles não buscam superar a ordem econômica vigente. Eles pretendem manter a estrutura capitalista com um regime mais forte e mais ferrenho dessa estrutura. Então, é uma revolta dentro da ordem capitalista. Essa é uma diferença fundamental entre o que seria uma revolta do tipo comunista, do tipo anarquista, do tipo libertária. Porque a revolta libertária, ela propõe a superação
das estruturas capitalistas, né? Então, essa revolta na ordem é precisamente o que o João Bernardo vai chamar do fascismo histórico. O fascismo histórico foi uma revolta na ordem burguesa. Falar em fascismo histórico é curioso porque pressupõe que já exista um outro fascismo. Notavelmente, quando no Brasil explodimos uma luta antifascista, supomos então que estamos lidando com um inimigo fascista imediato. Mas que fascismo é esse? Sem a caracterização do fascismo que uma luta antifascista quer. Segundo Marx, o empréstimo da teoria de Hegel, a história não se repete. É aquela clássica afirmação que está no 18 de Maio do Luiz Bonaparte, né? A história, ela acontece primeiro como tragédia e depois como farsa. Ou seja, na segunda vez, ela não acontece. Se lá em 1930 e 1940 foi possível a ascensão de um novo poder de extrema-direita, ao qual se chamou de fascismo, hoje, no Brasil, assistimos então a uma farsa do primeiro. A farsa indica que esse regime que a gente está passando hoje no Brasil, ele é menos perigoso? Não. Indica apenas que há nesse contexto elementos políticos novos que não estavam lá no fascismo clássico, que a gente não pode desprezar. O fascismo europeu é tido por muitos como um erro de percurso, uma aberração diante da civilização ocidental, um horror que ninguém poderia prever. Com isso, eu estou querendo dizer que as próprias democracias burguesas, como a francesa, ou então a norte-americana, a inglesa, né, eles se disseram horrorizados com o fascismo, né? Como assim o fascismo vai acontecer diante de tamanha evolução da humanidade? Isso é uma aberração, né? Essa é a nossa linha histórica clássica que a gente recebe. Então, o fascismo, ele é um erro de percurso, né, no desenvolvimento histórico da humanidade, para a nossa historiografia clássica. Contudo, como indicou o Brecht, essa tragédia não é uma tragédia natural e está profundamente ligada com o progresso da acumulação capitalista, concorrencial, que apaga populações e territórios inteiros em nome de suas potências. Neste sentido, ao nos debruçarmos na história do fascismo, vemos que a Alemanha vinha de uma derrota na Primeira Guerra Mundial, isso é importante para a gente lembrar, com um problema antigo de unificação nacional, que visava poder investir na industrialização e na modernização interna do país. Modernização e industrialização para quê? A Alemanha buscava a unificação para ser uma grande potência capitalista, né? Então, esse era o problema que ela estava enfrentando quando ela entrou na Primeira Guerra. Fora esse fato, após a derrota na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela assistiu uma revolução proletária que acabou com um governo de coalizão da social-democracia, que não só abafou e perseguiu os comunistas, como se alinhou por cima da cabeça dos revolucionários e das massas insurgentes, com a burguesia nacional e com o apoio financeiro norte-americano para a modernização alemã. Ou seja, o processo revolucionário dentro da Alemanha, né, que buscava a superação real do problema de integração nacional, ele foi traído pela social-democracia, ele levou um golpe da social-democracia, e essa social-democracia ela se instaurou no poder de uma maneira a tentar diminuir os conflitos de classe em prol da democracia burguesa. Isso foi um problema. Isso foi um problema porque a Alemanha passou por um período longo, né, de democracia de esquerda, antes de ter uma ascensão nazista.
E aqui eu queria contar uma curiosidade para vocês sobre o Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata teve um período, em 29, que ele recebeu um ultimato. Esse ultimato que o Partido Social Democrata recebeu foi justamente para ele expulsar das fileiras do partido os judeus, em prol da nação alemã. O Partido Social Democrata, de esquerda, né, um dos maiores partidos de massa da Alemanha, o que ele fez para se manter no poder? Ele expulsou os judeus das fileiras do seu partido muito antes do Hitler subir ao poder. Então, existia um antissemitismo que já existia na Alemanha antes mesmo do Hitler existir. Um problema antigo. E não só o Partido Social Democrata, mas também Henry Ford, né, ele era um antissemita declarado antes da seleção do Brasil. Então, o antissemitismo não é um problema característico do fascismo. Assim como a perseguição à população negra e a segregação da população negra nos Estados Unidos não é um problema do fascismo alemão, é um problema da população. Enfim, só uma digressão. Depois disso, como a social-democracia era apoiada, né, pelos Estados Unidos, com o crash da Bolsa de Valores de 29, houve impactos diretos no governo democrático alemão, porque aumentou o nível de desemprego e desacelerou a industrialização que estava crescente na Alemanha. Nesse cenário conturbado e de grande descontentamento das massas, os partidos de extrema-direita, que pareciam antes inofensivos, ganham adeptos nas massas populares e na pequena burguesia em declínio, bem como o aumento das cadeiras parlamentares democráticas. O fascismo clássico, então, ganha força ao surgir como promessa nacional de modernização, pleno emprego e progresso. Os horrores que são atribuídos aos fascistas são horrores praticados em nome da acumulação e da propriedade privada, contra a superação da ordem burguesa. Temos, então, um horror ao fascismo, que é um horror progressista, mas só de um ponto de vista, um progressismo racional, de um progressismo iluminista, né? Então, moralmente, o fascismo é horroroso. Só que do ponto de vista econômico, estrutural e tecnológico, o fascismo é capitalista. Então, por que o fascismo ele é horroroso e o capitalismo não é horroroso? Né? Essa é a pergunta fundamental. Então, quando o fascismo, apesar de parecer irracional, surge na Alemanha com um ímpeto desenvolvimentista e progressista, que já era praticado em outras nações, quando a democracia burguesa falha em seus ideais, surge, então, uma solução violenta que não quer superar a estrutura econômica burguesa, mas sim administrá-la de outra maneira contra ela. O fascismo é, portanto, um anticapitalismo capitalista. É irracional, mas não é estúpido, porque dialoga materialmente com descontentamentos populares e tenta se comunicar com desgostos imediatos dos desempregados e dos decadentes. Para Walter Benjamin, o horror ao fascismo não tem como excluir um horror à própria noção de progresso. E é este o meu ponto. Quando comparamos obras literárias, por exemplo, precisamos nos deter não somente nos pontos que aproximam essas obras, mas principalmente nos pontos que as afastam, dando a cada uma sua singularidade que nos permite confrontar dois objetos distintos. O fascismo histórico, como que tomamos de sobrevoo, e haja sobrevoo, né, um enorme sobrevoo, rapidinho, é parte de um cenário do desenvolvimento capitalista do século XX. Então, o fascismo alemão histórico, ele é um regime de ascensão do capitalismo. Ele não é um regime de declínio, historicamente.
E nem de oposição também. Oi? Ele não é também o fascismo, então, ele não seria um regime também de oposição, né? Então, não de oposição, apesar de ser uma oposição à ordem parlamentar, né, à ordem democrática. Ele é uma oposição à ordem democrática, mas ele não é uma oposição econômica. Então, é quase como se tivesse cindido, né, um Estado muito forte para defender a economia burguesa, que aí é o contrário do liberalismo, né, que seria a diminuição do Estado para o livre comércio. No caso do capitalismo, do fascismo, é o contrário. Aqui no Brasil, nós vemos o contrário. A gente tem sim uma revolta na ordem, como foi o fascismo. Só que, primeiro, a gente não tem atrás dessa revolta nenhum processo de revolução proletária como existia na Alemanha. A gente não tem essa revolução atrás de nós. E segundo, acontece que essa nossa revolta na ordem, ela não vem num período de ascensão do capitalismo. Ela vem num período de declínio, de colapso do capital, né? Onde a exploração do trabalho humano diante da evolução técnica, bem como a exploração do meio ambiente, nos parecem esgotadas. Então, a gente tem cada vez menos emprego e cada vez menos território para ser descoberto e explorado. Aliás, o planeta nos dá indicações claras do seu limite, né? Cada vez mais. Então, seria possível, então, imaginar o fascismo novamente? Ou estamos diante de um novo ordenamento social assombroso, que conta com militares nas suas fileiras democráticas? Segundo um amigo meu, com o qual eu concordo profundamente, o bolsonarismo não é uma regressão política. Ele é o próprio avanço da política brasileira diante da crise do capitalismo global. Ele pode parecer, e aí sim, talvez seja mesmo, uma regressão da consciência. Mas essa regressão está intrincada com o progresso da barbárie capitalista. Não sofremos por falta de progresso. Ao contrário, estamos inundados com o progresso que nos cabe na história da acumulação. Diante de tudo isso, né, quais são as minhas hipóteses para a luta antifascista no Brasil, bem como para a caracterização do fascismo no Brasil? Além do esgotamento da sociedade de trabalho, temos o esgotamento das instituições democráticas burguesas, não só no Brasil, mas no mundo, pois o capitalismo é um sistema global. Então, a gente vê a ascensão da extrema-direita não só no Brasil. A ascensão da extrema-direita está acontecendo em outras partes do mundo, que indica que não é um problema do povo brasileiro, não é um problema nacional. Existe um problema estrutural sendo respondido através da extrema-direita. O Brasil é um tipo de vanguarda, né, como diria o Paulo Arantes. Ele está na frente desse processo da nova direita mundial. Mas isso não significa que isso está acontecendo só aqui, que o povo brasileiro é retrógrado. Isso é um mito, isso é uma mentira, né? Tipo, não tem a ver só com o povo brasileiro. E outra coisa que eu queria destacar aqui nessa hipótese é que quando eu falo que a gente tem as instituições democráticas em crise, eu me refiro também a um processo que foi iniciado em 2013 pela esquerda. Aí sim. Então, em 2013, a gente pela Unifesp, a gente estava fazendo isso desde 2012, a gente estava contestando a ordem. Que ordem, né? A gente estava contestando o governo federal das federais. E o governo federal era de... A gente estava dizendo exatamente, esse governo ainda é insuficiente. Ele pode oferecer saídas, ele pode oferecer estratégias, mas ele é insuficiente e a gente quer mais. E as ruas de 2013 continuaram a denunciar os falsos processos, né, de estabilização democrática. Só que deu no que deu. A esquerda recuou e a direita avançou bastante, né, tomando as ruas, inclusive.
Então, a gente está diante de uma crise do capitalismo global que, para muitos teóricos com os quais eu concordo, ela é tida como uma crise estrutural do capitalismo, não como uma crise cíclica. Ou seja, não tem uma nova solução para o capitalismo. O capitalismo está arrumando sim para o abismo, para a barbárie, está levando a civilização humana junto com ele. Diante disso, se impõe para a gente da esquerda, então, um novo problema. Não é mais possível defender a velha ordem democrática capitalista quando ela mesma não pode mais se sustentar. De uma maneira muito engenhosa, quem percebeu que não dá mais para defender a democracia não foi a esquerda. Quem percebeu que não dá mais para defender a democracia foi o Bolsonaro. E ele está fazendo isso na rua. Ele está fazendo isso, ele está arregimentando pessoas em torno de si para serem contra-democráticas. Mas isso significa que a solução que ele tem é melhor que a democracia? Provavelmente não, mas a democracia não é mais uma solução. Essa é uma questão para a gente pensar. Eu tenho uma resposta? Obviamente que não. O movimento antifascista generalizado indica um retorno a um porto seguro, um ponto de vista material que não existe mais. Esse retorno à normalidade burguesa, esse retorno à democracia burguesa, ela não existe mais. E quando o Bolsonaro encampa uma guerra contra a ordem burguesa, o STF, a ciência, a democracia, as comunidades, as universidades, e ganha foro nos descontentes desse processo, e muitas vezes o foro que o Bolsonaro tem é justamente nos trabalhadores que estão numa perspectiva nula, não tem perspectiva de superação na vida nenhuma, e nos desempregados também, né, que também não tem perspectiva de arranjar emprego. Então, o número de desempregados cresce, você não tem mais ilusões com esse sistema, meritocrático, esse sistema de que, estuda que tudo vai dar certo na sua vida. Aí você estuda e nada dá certo na sua vida. A quantidade de pessoas com doutorado desempregadas não é baixa, né, por exemplo. Então, a gente tem um mito da meritocracia sendo quebrado diante dos nossos olhos. Então, quando o Bolsonaro ele avança nisso, a esquerda retrocede e passa a defender um sistema moribundo que foi o próprio responsável pela radicalização dos setores de extrema-direita. O espaço que os militares ganharam nos últimos anos no Planalto brasileiro não é uma novidade do governo Bolsonaro. Ele apenas escancara o papel desses militares. Mas os militares dão o tom desse sistema desde Lula, com suas bases militares praticando serviço social no Haiti, bem como sua continuação encarniçada no governo Dilma, dando aval à ocupação militar dos morros no Rio de Janeiro. Temer, com o impeachment, acaba demonstrando a face militar do sistema. Bolsonaro, então, a convoca como ponto forte de ordenamento de sua loucura, mas não rompe com o processo que está aberto no Brasil há muito tempo. Então, um dos processos, por exemplo, foi justamente a nossa transição entre a ditadura para a democracia. A gente tem uma transição democrática vergonhosa, que a gente anistiou os militares. Os militares, eles só ficaram escondidos, eles perderam a sua função. Mas o Brasil sempre andou de mão dada com o militarismo. Não é uma questão que o Bolsonaro está trazendo, é porque ninguém nunca rompeu com isso. Apesar de vários movimentos da esquerda tentarem denunciar isso, né? Até mesmo o Marighella fez isso, mas isso não aconteceu. Então, a avaliação do governo Bolsonaro falso pacificante é imprescindível para uma resposta efetiva da esquerda. Não se pode contar com uma aproximação irresponsável entre dois sistemas muito distantes historicamente, que é o fascismo e o bolsonarismo. E por que não se pode simplesmente dar o título de fascista ao Bolsonaro? Porque, caso ele seja outra coisa, uma coisa nova, isso terá consequências em nossas ações práticas. E o erro de uma avaliação histórica é simplesmente
gradual, sendo precedido por banhos de sangue que talvez possam ser evitados. É uma aposta, claro, mas não nos resta muito mais que isso. A gente está apostando que existem elementos novos, né? Nesse tipo de extrema-direita que está se revelando para o mundo. A extrema-direita existe, ela é perigosa, mas ela é nova. Então você não pode chamar essa extrema-direita de fascista, porque ideologicamente ela se comunica com ele. Do ponto de vista do combate, isso nos diz muito pouco. Essa é uma preocupação central. E aí, para finalizar esse meu bloco, né, de fala, e aí eu abro para pergunta, porque eu não tenho muito mais o que falar, pessoal. Eu vou deixar uma citação do Brecht, de um texto que um amigo meu me indicou, que ele estava assistindo aqui, que é o Cadu. Eu vou deixar a citação do Brecht, do texto que se chama O Fascismo é a verdadeira face do capitalismo. Se alguém deseja descrever o fascismo e a guerra, grandes desastres que não são catástrofes naturais, deve fazê-los em termos de uma verdade prática. Devemos mostrar que esses desastres são lançados pelas classes possuidoras para controlar o grande número de trabalhadores que não possuem os meios de produção. Se alguém deseja escrever com êxito a verdade sobre as más condições do fascismo, deve escrevê-la para que as suas causas evitáveis possam ser identificadas. Se as causas evitáveis puderem ser identificadas, as más condições poderão, aí sim, ser combatidas. É isso. Obrigada. Nossa, parabéns, Natália. Deixa eu dar uma levantada aqui. Porque o som tá muito forte. Eles começaram a tocar uma serenata ali. Não sei se você chegou a ouvir. Muito forte. Tô ouvindo desde o começo. Não sei se o público conseguiu ouvir também. Tá dando microfonia agora? Tá dando microfonia? Não. Ah, tá. Acho que vou ficar aqui um pouco. Acho que... Nossa, eu gostei muito do texto, Natália, assim, e também da sua elucidação, da sua explicação. O pessoal tá pedindo aqui nos comentários para deixar o texto aí. E se você depois quiser disponibilizar, a gente pode também anexar na bio aí da live. Bom, eu acho... tem um som ao fundo. É isso mesmo, deve ter um som, tem uma serenata de violão. Tem uma serenata de violão no fundo. Os vizinhos estão fazendo churrasco, os vizinhos estão fazendo serenata. Eu nem critico nem nada, assim, mas achei interessante na quinta-feira. Não acontece isso, não. Bom, eu deixei até as perguntas lá, mas eu acho que eu queria, assim... Eu queria uma coisa que você muito elucidasse, então. Eu acho que eu vou partir de um único ponto, assim, para a gente tentar entender, já que até agora ninguém fez alguma pergunta, mas você falou que a gente pode estar fazendo um erro de avaliação histórica do governo Bolsonaro ou também dessas lutas. Do que isso... Desculpa, se o erro histórico, um erro de uma avaliação do governo Bolsonaro ele sendo fascista ou também o objetivo dessas lutas que estão acontecendo. Eu acho que eu vou fazer o que explicasse melhor essa coisa, que seria um erro de uma avaliação histórica que nós, da esquerda, ou enfim, poderemos estar fazendo em cima desse governo, inclusive, para evitar que você termine com banho de sangue. Não sei se foi isso que eu consegui ouvir, eu tive muita dificuldade de ouvir algumas coisas, não por sua culpa contra o barulho externo, mas se pudesse explicar mais um pouco, o que para você seria isso? Então, eu não sei se... Quem sou eu, né? Eu não sou ninguém para estar caracterizando isso. Mas eu venho de uma linha, de uma tradição... Nossa, não, jamais. Eu já explico isso aí.
Eu venho de uma linha, de uma tradição crítica, né? Que, por exemplo, aqui no Brasil a gente vai ter o professor Paulo Arantes. Uma coisa que o professor Paulo Arantes ele tem falado muito nas últimas lives dele, ele tem feito live quase todo dia, o maior liveiro da história. Ele tem falado muito sobre antifascismo e sobre o fascismo, e ele insiste nisso, né? Ele insiste em que ideia? Ele insiste em dizer pra gente de que o fascismo histórico, ele cumpriu um papel modernizador, um papel de desenvolvimento e industrialização. Esse papel, ele não está posto no nosso cenário hoje. A gente não tem um papel, um futuro pela frente, um futuro capitalista, onde o horizonte seja positivo. Em que sentido, né? A gente não tem um horizonte de reindustrialização do Brasil. A gente não tem um horizonte de pleno emprego, porque os empregos estão acabando, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação de qual é a crise do capital e chegar num acordo sobre ela. Se trata de uma crise capitalista, a gente precisa encontrar um acordo sobre ela. Uma crise cíclica ou uma crise estrutural? Eu estou partindo do exemplo de que é uma crise estrutural, por quê? Por aquilo que eu já disse. As nossas reservas materiais de exploração, elas estão acabando. E quem está falando isso é o planeta, o mundo, a natureza. Ela está dando sinais claros de que as nossas reservas estão acabando. Não só a reserva natural, né, de exploração, como a reserva de trabalho humano. Ela já não importa mais para o capitalismo. Então, o que a gente tem? A gente tem a expansão do sistema penitenciário, a gente tem a expansão da morte direta dos policiais militares, de quem eles consideram a população que deve ser eximada. Existe um curso de um genocídio que está acontecendo com as periferias, que são pretas e pobres no Brasil, e está faz tempo acontecendo. Por quê? Porque essas pessoas não cumprem função social positiva para o capitalismo. E ao não cumprir, quem dá conta delas? Se não tem mercado de trabalho, não tem estudo, quem que dá conta delas? É mandar bala, é mandar matar. Então, se a gente for falar de um fascismo que está acontecendo só agora, a gente vai excluir um processo que é muito anterior a ele. Existe um processo de genocídio e encarceramento em massa que não está só nas costas desse governo, né? Então, não está só nas costas do Brasil também. Passa vistos que a gente viu com George Floyd, por exemplo, né? O que a gente viu acontecer nos Estados Unidos. E a Angela Davis tem um texto brilhante que ela vai falar sobre a democracia da abolição, né? Nesse texto, ela vai falar sobre o encarceramento em massa da população negra norte-americana para o trabalho. Qual o nome do texto? É um nível de exploração de trabalho, a democracia da abolição. A democracia da abolição, de Angela Davis. Ela vai falar justamente que populações inteiras nos Estados Unidos, elas são presas para trabalharem basicamente de graça, para não receber. Isso se chama exploração de mais-valia absoluta, onde você não tem nem direito de receber. Está sendo explorado no extremo, entende? Então, assim, existe um princípio da direita que está em curso que é anterior à caracterização dessa extrema-direita. Só que o que a direita, que é a responsável real pela nossa situação, está fazendo? Que é, por exemplo, o Witzel, governo João Dória, a Globo, ou então a Xuxa Meneghel, porque ela é antifa também, né? É uma frente amplíssima antifascista. Todos eles estão fazendo o quê? Eles estão dizendo, nossa, quando a gente estava no poder, isso não acontecia. Como o Bolsonaro é horrível. Então a gente precisa voltar à nossa normalidade. Exatamente, a gente precisa voltar à normalidade da democracia, porque a nossa democracia forte brasileira, que sempre foi tão ampla, né, que sempre foi tão boa para os seus povos originários, sempre foi tão boa para as mulheres, para os negros, para os LGBTs, ela precisa voltar. E vocês vão ajudar a gente, esquerda, nos defendam contra esse monstro que é o Bolsonaro. Então, qual é o problema? O problema é que o capitalismo,
ele cria um monstro como se ele não fosse parte desse próprio monstro. E eu acho que isso é um perigo. Isso é um perigo porque a esquerda retrocede a quem é a abocanha, né? Ela retrocede para a boca do monstro que ela já estava metida antes. Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu acho que parece é assim, o fascismo não é um erro de percurso histórico. Ele é uma consequência da acumulação, certo? E por ele ser uma consequência da acumulação, ele é uma das faces do capitalismo. Assim como o governo Bolsonaro, ele não é simplesmente, e aí, é claro, é um ponto polêmico, a gente pode discutir, mas você conhece a minha posição. O governo Bolsonaro não é uma quebra no desenvolvimento da política brasileira. O governo Bolsonaro, ele é simplesmente uma continuação do projeto desenvolvimentista democrático brasileiro. Ele é uma continuação do progresso da história capitalista brasileira. Ninguém rompeu com ela até hoje. O Lula não rompeu com essa história. A Dilma não rompeu com essa história. A democracia não rompeu com o banho de sangue da ditadura militar. Tampouco com o banho de sangue dos negros. Sabe? Pelo contrário, a Dilma mandou matar gente no morro. Enfim, mais ou menos isso que eu... E é isso que eu acho que você, na hora que você estava falando, esse processo de genocídio, né, que eu acho que é muito interessante, porque é isso que a gente ouve falar quando a gente estava, quando a gente, eu já ia errar o português aqui, quando nós estávamos num governo anterior, e esse também é a continuidade. E é uma coisa muito assim, nas últimas lives, os últimos que passaram aqui também, apontaram isso, o Sandro, o Henrique, o próprio Cauã, a Roberta, a Vanilda, uma questão também, a gente está no ciclo da pandemia, e é nesse momento que esses governos que você citou aí, João Dória, o Whitson, resolve abrir, né, para o comércio, mas enquanto isso, aonde a pandemia está mais, o pico dela, onde tem o maior índice de mortes, vamos dizer assim, nos bairros periféricos, onde está a população negra, onde está a classe trabalhadora no geral, e não estão pouco se lixando, pouco... O genocídio em curso, desculpa, mas só para complementar esse seu raciocínio, o genocídio em curso que a pandemia revela é um genocídio que já acontecia. A pandemia, ela veio acelerar a morte da população periférica, da população preta, da população pobre, dos trabalhadores. A pandemia, ela veio acelerar o que? O que a gente chama de queima do exército de reserva. Do ponto de vista do marxismo clássico, é assim que a gente chama. Só que o nosso exército de reserva, dos desempregados, dos desvalidos, dos excluídos, né, dos párias, ele não para de crescer. Porque o capitalismo está em uma crise profunda, estrutural, não é uma crisezinha. A crise não vai parar de acontecer, eles não têm uma resposta para isso, certo? Então, a nossa exigência de retorno à normalidade, que é a normalidade que também matava a gente, que também tem nas suas costas um índice altíssimo de mortes, chega a ser quase uma inocência. Essa é a minha questão. Uma luta antifascista, democrática, que não paute um problema que é o fim dos empregos, que é o genocídio que está sendo encampado contra os trabalhadores, é uma luta inocente. E quem está ganhando nessas fileiras não é a esquerda. Quem está ganhando nessas fileiras é a direita ainda. E se não for a direita bolsonarista, é a direita do Luciano Huck, é a direita do Witzel. Certo? É mais ou menos o que eu penso. Não é uma crisezinha. E a pergunta até da Tinha uma moça, pergunta sobre o liberalismo, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar também. Eu consigo ver. Cadê? Então, no caso lá do correto é o liberalismo. Acho que foi da Jennifer Ferraz. É isso, Jennifer? Se você estiver me ouvindo aí, corrige. Até se eu falei o nome corretamente também. Então, no caso lá do correto é o liberalismo. Então, a gente talvez vou tentar
traduzir a pergunta dela também, ou completar também. Se não for, Jennifer também me fala também, é isso, não é isso. Então, a gente ainda está num desdobramento do liberalismo. Eu acho que talvez até aquilo que eu te perguntei. Então, é um erro falar então que o fascismo... Eu vou fazer outra pergunta depois. Então, no caso, é É o que histórico assim, falar que o é que fascismo assim, não é a oposição ao liberalismo. Ah, o liberalismo, mas sim. é que assim, como eu falei para vocês, é, ele é uma oposição ideológica, né? Mas não uma oposição estrutural de fato. Então, existe o plano da política e o plano da economia. Economicamente, ele é um regime que ainda assim continua a exploração. Tem as suas especificidades, existe um teórico chamado Moishe Postone, onde o Postone vai explorar um pouco mais a diferença entre uma acumulação de capital no regime fascista e uma acumulação de capital no regime liberal. Mas ainda existe acumulação de capital, é isso que está em jogo. Acumulação de capital, colônia, exploração do trabalho abstrato. Então, tudo isso continua acontecendo, né? Só que na base de um Estado forte e violento, que o liberalismo tenta mascarar. O que o Brecht, Jennifer, nesse caso, e daí você me diz se eu estou sendo clara, por favor, porque pode ser que eu não esteja sendo, daí você me avisa. O que o Brecht fala, né? Brecht ele vai dizer que o que leva a Alemanha ao fascismo é justamente o horror da propriedade privada e da acumulação concorrencial que está colocada nas outras potências. Então, para uma potência existir com pleno emprego seguro, né, para a Noruega, Dinamarca, Suíça existir, precisa existir o Haiti, precisa existir o Brasil. Não existe um progresso contínuo onde todo mundo vai estar estabilizado no mesmo lugar, no mesmo patamar econômico. Então, se não existe o mesmo patamar econômico, né, isso vai produzindo ressentimento histórico que produz um sistema violento ou de cunho fascista ou então uma revolta de fato revolucionária, né? Que seria a revolta contra o sistema de acumulação, contra o sistema capitalista. Ou seja, o fascismo ele é uma das faces, uma das caras que o capitalismo assume, porque ele é uma revolta dentro da ordem. Uma revolta dentro da ordem em que sentido? Ele tenta quebrar a democracia burguesa e a liberdade de mercado em prol de um Estado forte, mas ainda assim é acumulação. Ele não rompe com o sistema econômico capitalista. Ouso dizer para vocês, assim como a União Soviética não teve condições de romper com o sistema de acumulação capitalista. Foi um sistema de modernização, foi um sistema de exploração do trabalho abstrato. A revolução bolchevique é uma coisa, precisa ser lembrada, precisa sim ser comemorada e ovacionada como uma tentativa dos oprimidos de superar o sistema capitalista. Mas acontece que ela falhou. Ela falhou e ela foi mais um adendo nessa história da modernização capitalista, né? A gente precisa encarar isso. Se a gente não encara os nossos próprios erros, se a gente não encara o passado histórico como uma narrativa que possui várias fontes, né? Como diria o Walter Benjamin, como uma história aberta que permite ser contada e recontada o tempo todo, cheia de contradições, labirintos, se a gente fica nessa da história única, acho que a gente não vai para muito lugar. Acho que é melhor a gente se preparar para o abismo. Isso. Não sei se ficou mais claro. Silêncio, né? Para mim, não sei. Agora, Natália, sabe aquele momento que eu falei que vai fazer 1 hora e vai cair? A gente vai cair a nossa live e daqui a pouco eu te chamo novamente, pessoal. Então, aguenta aí, 18, 17, 16, 15.
Aí a gente volta aqui a discutir ou fazer os últimos encerramentos com a professora Natália. E é isso. Então, aumenta o momento aí, Natália. Eu vou te chamar